Lucas capítulo 24. Não tem slide mais não, tá, irmão, agora? Se quiser acender um pouco a luz aqui, me ajuda também. Lucas capítulo 24. A partir do versículo 13. Esse é um encontro emblemático de Jesus com os seus discípulos no caminho de Emaús. Possivelmente vocês já leram, já ouviram dessa história. Nós vamos falar de missões aqui. O que é que isso tem a ver com missões? Fique tranquilo, no decorrer aqui da nossa partilha você vai conseguir compreender aquilo que Deus quer falar com você nesse tempo. O texto da palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram num túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus foi como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Essa mensagem, essa passagem, Deus tem queimado muito meu coração para poder destacar o quanto é importante a gente entender que durante o caminho eu não descubro o meu destino. No percurso que eu vou trilhando, eu não vou descobrir quem eu sou. Eu não vou compreender a minha responsabilidade. E quando a gente observa, assim, com destaque esse texto, algumas versões vão dizer que eles andaram aproximadamente 11 quilômetros. Os caras andaram muito para voltar para casa. E eles estavam decepcionados. Eles estavam tristes. Porque eles confiaram em alguém, acreditaram em alguém que iria realizar a transformação do mundo, a transformação da sua vida. Mas de repente, passou-se 3 dias e nada aconteceu. A frustração bateu e eles voltaram. Primeira ênfase que eu quero trazer aqui é que a volta no percurso é sempre nossa escolha. Possivelmente todos que estão aqui, em algum momento da sua caminhada, você deve ter ficado fragilizado por não receber uma resposta de Deus, né? Você falou: não é possível. Onde que Deus está, filho?
Por que está demorando tanto para ele ouvir o meu clamor? O que está acontecendo? Aonde ele está? Não dá mais, vou desistir. Pastor, você não compreende, pastor, quanto está complicado. E aí a gente vai ouvir tantas músicas, né? Porque o deserto é a escola do Senhor, e a gente vai ver essas coisas. Parece que quando cai na nossa vez, que o deserto é a escola do Senhor, e que eu vou passando pela prova dando glória a Deus, parece que a coisa não é assim, tão assim musical, né? Parece que o negócio é um pouco diferente. 3 dias da morte do Redentor de Israel, e aqueles homens decidiram esquecer tudo que eles viveram de milagres e maravilhas. Eles decidiram voltar para casa. Eles escolheram retornar da onde eles vinham. E nessa caminhada, a gente sempre escolhe alguém que a gente vai seguir. E a juventude está aqui, eu tenho um filho de 17 anos, né? Vai fazer 18 esse ano agora. Eu confesso para vocês que um dado momento que eu estava conversando com ele, e acho que todo pai de adolescente aqui deve ter algum conflito com o filho em um dado momento, não é verdade? Os adolescentes é difícil compreender a mente deles, é uma coisa maluca. E aí eu confesso para vocês que aí meu filho chegou para mim assim, eu falei assim, cara, por que tu não fala comigo, velho? Eu preciso conversar contigo, eu quero entender o que está passando na tua cabeça. Aí ele falou assim para mim, pai, sabe por que eu não te falo as coisas? Porque eu fico imaginando o que você vai fazer baseado no que eu vou te dizer. Eu falei, tu vai ficar doente. Tu vai ficar doente. Vocês já tiveram esse sentimento também ou é só meu filho? Vocês não falam as coisas para os pais com medo do que eles vão fazer com vocês? É verdade isso aí? É um sentimento real? A molecada, eles estão meio acanhados. Pô, meu pai está ali, eu vou dizer isso, mano. Vai dar confusão. Não vou falar não. Mas é verdade. E ele fica preocupado, porque ele não quer desagradar a gente. Se meu pai souber o que eu fiz, o bicho vai pegar. Eu e você, parece que em alguns momentos, se o pastor souber pegar o meu celular e observar minhas conversas, Jesus, misericórdia, vai ficar complicado. Eu e você escolhemos quem nós vamos seguir. E aqueles discípulos, eles escolheram também. Mas eles começaram no caminho questionar se fizeram a escolha certa em seguir Jesus. Eles tiveram essa dúvida. No retorno, e a segunda ênfase é, no retorno eu lembro da minha conversão. É muito comum nós trazermos à memória onde nós falhamos e por que estamos retornando. E quando aqueles homens foram abordados, aí no versículo 15, a partir do 15, eles trouxeram à memória quem era o mestre deles. Mas ainda assim, mesmo sabendo quem, eles continuaram seguindo. Isso não foi suficiente, eles trazendo a memória, não foi. E o texto diz que eles não conseguiram reconhecer quem Jesus era. Mas eles estavam ali nesse momento de, caramba, será que é isso mesmo? Será que esse é o percurso certo a fazer? Será que é assim mesmo que eu tenho que desanimar? E quando a gente fala sobre missões, e eu faço questão de dizer isso, todas as vezes que a gente tem vivenciado, porque a vida missionária, ela não tem a ver com a localidade. A vida missionária não tem a ver com um lugar. A vida missionária tem a ver com quem eu decidi seguir. Tem a ver com a minha obediência. Esqueci, Sofia, eu não lembro, ou Aline, daquela moça que falou, eu não ouvi o chamado, eu escutei uma voz e obedeci. Eu não lembro também. Se foi Sofia Miller, eu não tenho certeza. Mas ela diz, olha, eu não ouvi um chamado, eu escutei uma voz e eu obedeci. Qual é a voz que você tem escolhido ou ouvido? Quem você tem estado atento? E esses discípulos nesse percurso, durante esse percurso, eles foram ouvindo Jesus. No final do texto eles compartilham, né? Vocês não perceberam que quando ele ia compartilhando, o coração queimava? E quando a gente observa essa caminhada no percurso, muitos vão colar na gente e lembrar do nosso chamado. Eu me desviei quando eu tinha 18 anos de idade. Eu nasci num lar cristão. Confesso para vocês que eu testemunho isso com dor na alma. Eu não fico feliz. Me desculpa você que
viveu uma vida tão difícil e que você se converteu recentemente, mas uma vida piedosa, alguém que conhece Cristo quando criança e que decide escolher amá-lo até hoje, passando os anos. A minha mãe, ela conheceu a Cristo quando criança, desejando uma cocada. Ela ia pela cocada. Por isso que o pessoal aí sempre tem doce nas crianças. Não se engane, viu? Às vezes as crianças só vêm para comer. Essa é a realidade mesmo. Você pode ser muito legal, fazer um monte de coisa, mas ele quer comer o cachorro quente. E não fique triste por isso. Mas o cachorro quente ou a cocada é o pretexto para a gente apresentar um Cristo. E eu estou falando isso porque com 18 anos eu me desviei. Vivi uma vida triste, escolhi trilhar um caminho de desobediência, e ainda tinha a petulância de dizer, não, é o meu tempo, eu segui muito tempo Cristo, eu fiquei muito proibido por muito tempo de fazer coisas que eu gostaria. Às vezes a gente cai nesse engano, né? Eu estou na igreja fazendo coisas que eu não gostaria, e por isso que eu vou viver minha vida. Ultimamente eu tenho percebido o quanto eu tenho vivido a minha vida baseada em Cristo e feliz na igreja. Que contentamento! E a gente tem que celebrar isso, porque nesse percurso dos desafios da vida, virão pessoas. Eu lembro da minha irmã, que eu desviado, ela chegou para mim, e minha irmã é muito apaixonada por Jesus, nunca se desviou, namorou durante 5 anos, se guardando para o seu marido. Ela é esposa do pastor lá, dos jovens, e ela me encontrou, eu tinha em torno de 19 anos, ela com lágrimas nos olhos, e disse assim, eu não quero saber se tu vai para a igreja, se vai deixar de ir para a igreja, eu só quero dizer para você, que eu te amo tanto, que eu quero que você esteja do meu lado. E nessa caminhada das escolas a gente tem percebido isso, porque o que a gente mais encontra nas escolas são jovens feridos com a igreja. O que a gente mais encontra na escola são meninos cansados de uma vida religiosa mentirosa. E naquele dia que a minha irmã disse isso para mim, ela não falou de Deus, ela não orou comigo, mas ela disse, eu quero estar do teu lado, cara. E a gente tem percebido que nas escolas, esse percurso que os meninos escolheram não mais seguir o Jesus, o fato de estar lá abraçando esses meninos, sendo simples, jogando um videogame com eles, trocando ideia, a gente tem percebido que Cristo se faz presente. E eles conhecem Ele, desejam caminhar com Ele. Eu quero incentivar você aqui que já passou dos 40 como eu, os 40 agora. Eu devia ter subido aqui na oração de abril, porque eu fiz aniversário dia 4 de abril, 40 anos. Essa galera precisa da gente, mas precisa da gente, da simplicidade. Sabe aquilo que você mais se divertia quando estava com seus amigos? Vivencie isso com eles. Não faça as coisas por fazer somente, porque tem que cumprir um protocolo. Seja genuíno nessa relação com essa galera. Nesse percurso, a gente vai compartilhar tantas boas coisas com essa galera, que foi como Cristo fez com aqueles discípulos. E a segunda ênfase, o destino final é o início da minha viagem. Ao chegarem à sua casa, o mestre iria continuar o percurso, mas o pedido insistente daqueles discípulos atraiu a Jesus. Isso já está no versículo 28 e 29. Todo caminho que nós vamos percorrer tem um ponto de partida. A galera está aqui, do ensino médio, possivelmente vai concluir o ensino médio, vai ter que gerar expectativa da faculdade, do estudo. Você que começou um novo emprego, entrou na faculdade, começou um relacionamento, você tem que trilhar um caminho de escolha nesse percurso que você vai fazer com essa pessoa. Eu lembro quando eu e a Aline estávamos para casar, e um pastor olhou para a gente, o pastor Reinaldo, e ele disse assim, o casamento
ele não é a solução para resolver os problemas, porque o jovem às vezes vai trilhar esse caminho, né? Aí estou me guardando, então vou casar para não pecar por causa do sexo. E aí, cara, o casamento não é a solução disso. Não vai nessa. Não vai nessa. O casamento, ele é uma escolha. Eu escolho casar com você porque eu decidi amar você. E isso não vai ser fácil, é por isso que a gente precisa de um monte de testemunha no casamento. E vamos ser sérios, não sei se você já foi padrinho de alguém em algum momento, mas eu confesso que eu já fui padrinho de muito casamento, e às vezes eu fico falando, para que eu sou um padrinho? Qual é a função do padrinho, né? Eu fiquei perguntando. É de pegar esses caras que casam e faz um monte de besteira e falar, mano, o que você fez, cara? Volta agora para tua mulher. Eu fico pensando, né? Acho que o padrinho tem essa função. Eu acho que, depois pergunta aí para a galera aí que mais experiente. Mas eu acho que o padrinho tem essa função. Ele é responsável por acompanhar, cuidar daquele casal, né? Daquela escolha dele. Eu e você precisamos trilhar esse caminho de cuidado com o outro. E quando a gente observa a ida de Cristo e os discípulos insistindo para ficarem, é porque eles perceberam que tinha algo bom ali para poder compartilhar naquele momento. E eu, voltando aqui um pouco para essa história do casamento, quando alguém escolhe um padrinho, é porque possivelmente aquela pessoa tem algo bom para poder partilhar na vida dele. É alguém importante na história dele. E essas pessoas têm uma responsabilidade tamanha de cuidar, de poder trilhar um caminho e ensinar. A nossa dificuldade nos dias de hoje é a partilha, é a entrega. Nós falamos muito sobre morte, mas essa conversa nunca cabe na minha vida. Nós precisamos parar de pensar somente em nós primeiro e depois pensar no outro. A didática cristã é simples. Penso em você primeiro, assim nós dois somos abençoados. Quando existe somente uma bênção, dois não podem ser abençoados. É um desafio contínuo a lembrança do outro. Não é fácil, porque nós somos confrontados diariamente com o egoísmo, o orgulho, e a individualidade nos contagia muito mais do que a partilha coletiva. Eu e você vamos trilhar sempre o caminho de pensar em nós mesmos. Você pode observar, o irmão vai para a célula desempregado e ele pede pelo emprego, ou ele consegue um emprego. Mas depois de um passar de tempo, a primeira justificativa dele de não vir a um culto, de ir na célula é o quê? Estou trabalhando. Aí a gente fala, vou orar para o contrário. Mas não, a gente na verdade vai orar para Deus mudar ou teu coração ou mudar teu horário. Aí muda o horário, ele arruma, sei lá, outra coisa. O que eu quero enfatizar aqui é que na maioria das vezes nós estamos atentos com isso. De cuidar, de estar preocupado com as nossas necessidades. Mas aqueles discípulos, eles fizeram um convite adequado para aquele momento da mesa. E Jesus entra na casa. Eu tenho uma missionária que conheço, a dona Undina, e ela sempre diz muito isso, né? Toda vez que nós, o povo de Deus, entra na casa de alguém, e a gente diz, paz esteja convosco. Eu aprendi muito isso com ela, e ela enfatiza, ela sempre traz com muita certeza de que naquele momento a paz invade aquele lugar. E tanto é que nas escolas, a paz de Deus invade aquele lugar. Tanto é que nas escolas sempre tem um professor que fala assim, o diretor, e fala assim, nossa, toda vez que vocês vêm, tem uma áurea diferente, fica um negócio diferente, os alunos ficam tão na boa. A gente sabe o que é, está tranquilo, Deus está aqui nesse lugar. A última ênfase aqui é que a verdade revelada e o caminho torna-se mais rápido. Quando nós conseguimos abrir os nossos olhos para a verdade e entendemos as Escrituras, o percurso, o caminho ou a jornada fica mais leve e rápida. Os discípulos voltaram imediatamente a Jerusalém, que a habitação de paz significa. E esse momento de partilha de pão, ele é sempre muito profundo e poderoso. Você pode observar, se na sua célula, eu sei que aqui vocês trabalham com célula, né? Com encontros nos lares. Você pode observar, se naquele dia na célula não teve um lanche, parece que a célula não foi tão legal. Vocês têm esse sentimento? Eu tenho, não é verdade? A molecada aqui confessa isso, é verdade. Mesmo que seja pipoca, porque tem célula que só tem pipoca, mas está tranquilo.
Alguma coisa tem que ter para a gente celebrar aquela visita de Deus no nosso encontro, não é verdade? A gente celebra, olha, come, toma refrigerante. Aí a gente fala que a gente está gordo demais, tem que emagrecer. Aí, né, sempre essa coisa. Mas a partilha, ela provoca em mim e em você uma abertura de olhos para muitas coisas que a gente não percebeu. E os discípulos, na conversa, a Bíblia tem essas coisas, você pode observar, tem algumas coisas que não dá para explicar. Aí você tem que ir para o seminário, tá? Não adianta, não vai dar para explicar aqui, porque o texto diz assim, que os discípulos sentaram à mesa, Jesus partiu o pão, eles não estavam reconhecendo Cristo ainda. Ele parte o pão, até aí tudo bem, eles ainda continuam sem conhecer. Aí tem um segredo profundo, preste atenção, hein? É quando ele corta o pão, ainda não resolveu, eles não estão vendo nada. O texto diz que quando eles então comem, quando eles celebram a partir da comida ali, a mesa, então os olhos se abrem. E aí o texto diz o quê? Que Jesus desaparece. É muito doido, não tem como explicar isso. Jesus desapareceu. E aí eles olham um para o outro, não ficaram espantados com o sumiço de repente, mas eles olham para o outro e dizem assim: o seu coração não ardia enquanto ele estava compartilhando sobre as Escrituras? E a gente vai percebendo que na nossa caminhada cristã, as respostas simples, o conviver simples, apresenta Jesus mais do que o nosso muito falar. Não é verdade? Você pode prestar atenção, cara. E aí a gente falando sobre estratégia de evangelismo, vocês vão fazer evangelismo agora dia 13, vou dar uma sacada aqui agora boa para o pessoal que vai fazer, ó, só se liga. O pessoal estava pensando numa estratégia de evangelismo, e aí tinha um monte de gente lá, eles primeiro estavam conversando e cada um era responsável em pensar numa estratégia. Aí o grupo das irmãs, sabe, da intercessão, as senhoras, elas falaram assim: olha, mas tem certeza que a gente tem que pensar em uma peça? Elas, então a gente vai pensar. Aí tinha um grupo de dança extremamente habilidoso, os caras tinham um monte de negócio certinho para fazer, o pessoal, bom comunicação, aquele cara lá, o influência digital. Elas pegaram, montaram 3 mesas assim, uma torta de frango, um bolo de cenoura com chocolate escorrendo, chá, café, pão, escrito: venha tomar um café de graça e receber uma oração. Aí pequenininho: enquanto você come, eu oro. Vocês acham que o pessoal estava vendo os caras dançando? Tu acha que estava gente vendo influência digital? Estavam sentados na mesa, e as senhorinhas aqui, enquanto o cara estava comendo a torta: Deus vai mudar a tua história, tu vai ver só, Ele vai te alcançar, vai transformar a tua história todinho, cai na lágrima. Tu vai ver só, meu irmão, tu é um lindo, tu é abençoado por Deus. Fica aí a dica da estratégia. Confesso que eu queria ter visto. Se for rolar isso, me avisa que eu quero vir ver essa coisa linda, hein? O que eu quero dizer aqui, enfatizar, que a coisa simples, irmão. Falar do amor de Deus é se relacionar de maneira intencional com alguém. Você precisa entender isso. Você não tem aqui um envelope na sua mão, um segredo na sua mão, e o outro não tem esse segredo, e você vai chegar para ele, tipo assim: você não sabe o que eu sei. Agora eu vou te dizer, se você não aceitar o que eu sei, você vai para o inferninho. Não dá para ser essa conversa. A conversa tem que ser: cara, tu tem visto o que a gente tem vivido? Você percebeu a galera que está aqui? Olha quanta gente bonita, feliz, tranquila, jogando bola. Os meninos até jogam bola, olha só. Os caras estão trocando ideia com todo mundo, estão conversando. Eles trabalham ainda. São professores, diretores, eles estão vivendo. É mesmo? É, porque a vida cristã é isso. A gente toma um café simples, a gente senta na mesa, a gente se reúne em casas. Para quê? Para a gente falar de nós mesmos e orar um pelo outro. A gente compartilha aquilo que está difícil. Por que vocês fazem isso? Porque a gente se encontra no outro. Por que você vai numa casa toda semana? Por que você vai num culto toda semana? Porque parece que quando a gente vem aqui, tem alguém testemunhando que não podia ter um filho e que agora pode ter, e que gera em nós, edifica a nossa vida e faz com que eu acredite que é possível sim.
Por que você vai para o culto? Porque a gente ouve alguém testemunhando de um trabalho na escola que nós estamos entrando, porque é um lugar onde as pessoas estão matando outros e os filhos com medo. Nós estamos falando que tem sim esperança para partilhar. Por que você vai ao culto? Por que você se reúne com as pessoas? Aquelas pessoas já te enganaram, mentiram para você, mas ele pediu perdão. Ele escolheu perdoar, escolheu decidir fazer de novo. Você quer conhecer esse Jesus que a gente segue? Por favor, eu também preciso disso. O Senhor nos ajuda, Deus, a não esquecer de quanto é bom, de quanto um dia estável o Senhor nos restaurou, Senhor. A vida missionária tem a ver com isso, tem a ver com a minha responsabilidade de agora, na próxima segunda, amanhã, daqui a algumas horas, você vai acordar às 6 horas da manhã e você vai servir, porque o trabalho tem a ver com isso. O trabalho é missão. Você pode observar, todo trabalho serve a alguém. Toda a função de um trabalhador serve a alguém. Ou você vai atender o telefone, você vai entregar um ofício, ou você vai abrir o portão, ou você vai receber pessoas. Você vai servir alguém, e isso é uma função missionária. O que a gente precisa descobrir nesses dias, parece que os nossos olhos estão vendados, porque Jesus está caminhando conosco nesse percurso e está dizendo: filho, a gente precisa urgente. E aqueles discípulos, quando abriram os olhos, o que eles fizeram, o texto diz que eles voltaram correndo. Eles voltaram correndo para dizer para todos que Cristo estava vivo e que queria transformar a história. Eu queria encerrar esse tempo aqui e dizer para vocês, convidar vocês, incentivar vocês a darem uma resposta. Para algumas coisas você não precisa gastar uma semana, um mês de oração. Para ir na escola, falar de Jesus, você não precisa orar tanto tempo não, meu irmão. Eu estou te falando que dá para a gente entrar. A gente tem um material aqui. Mas eu não sei falar para os jovens. Eu tenho medo, mas meu coração queima tanto de falar de Jesus, então é para o seu lugar. Mas assim, eu estou desempregado e eu não sei nem como vou. Não tem problema, a gente avisa alguém que está de carro e pega você, para você ir. Mas o que vai acontecer lá? Vamos junto, porque nós não estamos fazendo sozinho. Em uma das escolas que nós fomos, estavam lá as pessoas de diversas igrejas e um professor que não era cristão. E aí a gente perguntou, quando a gente saiu da sala: professor, o que você achou? E ele falou assim: cara, é legal isso que vocês estão fazendo, né? Os meninos se sentem bem tocados por aquilo que vocês falam, é bem bacana isso. Mas qual a igreja que vocês são? A gente disse assim: na verdade nós somos de diversas igrejas, mas nós professamos a mesma fé, nós queremos o mesmo Jesus. Aí ele falou assim: nossa, isso dá certo, é? Eu falei: dá. É por isso que está dando certo, que a gente tem trabalhado junto. Eu estou me sentindo tão em paz aqui com vocês, porque eu estou num lugar onde são os meus irmãos, onde nós estamos num ano de júbilo, onde nós vemos missões aqui de outros lugares. Eu estou em casa, eu tenho paz aqui, porque eu estou falando com pessoas que amam a Cristo, que eu também amo. Não é uma placa que divide as nossas relações. Por isso que eu vim aqui dizer para vocês que dá para a gente fazer isso. Dá. Eu vou compartilhar depois com o Paulo, ver se possível compartilhar no grupo da igreja. Vai ser uma campanha que nós vamos iniciar a partir da próxima segunda. O amor é maior que. E aí aquele o símbolo do coração e o símbolo do maior, que é a seta. E nós vamos falar disso em todas as escolas. O amor é maior que o ódio, que o massacre, que o medo. O amor é maior do que aquilo que te massacra. Não sei se você entendeu ainda, mas Deus é amor. Nós vamos entrar nas escolas e vamos falar disso. Nós vamos mobilizar, vamos incentivar as pessoas a marcarem. Porque o que mais está bombando aí nos nossos celulares é alguém que está entrando com facas, TV, faz questão de publicar a matéria, se é aluno entra com faca, não sei o que, entrou com negócio. Nós vamos compartilhar e vamos ver se as TVs mudam essa retórica.
o amor tem entrado nas escolas. Parece que dia 20 tem uma mensagem de terror. Possivelmente seu filho de 12, 13 anos está com medo. Até você, não vou levar meu filho. Em Santos já determinaram todas as escolas particulares que não vão ter aula. Em São Vicente estão ventilando a possibilidade de não ter. Eu não sei aqui que vocês já terminaram, mas imagina que no dia 20 a igreja, nós dermos uma resposta sobre o amor. Pode invadir, pode compartilhar. Você pode ficar em pé no seu lugar. Queria orar com você. O texto foi muito direto, reto. A minha partilha aqui foi muito mais testemunho e aquilo que a gente tem vivido. Eu queria incentivar você, levar seu pensamento a Deus. Faça a sua oração agora, por favor. Eu não sei qual é o caminho que você está, se você já não acredita mais na ressurreição. Eu não sei se tu está no caminho onde teus olhos estão fechados e tem pessoas te dizendo que vai dar certo, mas ainda assim você não tem acreditado. Eu não sei se você está no caminho da mesa, que mesmo alguém partilhando alguma coisa contigo, você ainda não comeu, você ainda não saboreou, você ainda só está sentado na mesa vendo os itens da mesa. Você só está sentado na mesa vendo a quantidade de coisa, a quantidade de gente comendo, mas você não comeu ainda. Você não saboreou aquilo que Cristo quer te dar. Eu não sei se você está nessa condição ainda também, ou se você já está na outra condição de celebrar, porque você conseguiu ver a Cristo e tem corrido para compartilhar com muita ênfase aquilo que está queimando no teu coração. Mas você precisa orar. Você precisa orar, você precisa dar uma resposta ao céu sobre aquilo que você quer fazer. Ô Senhor, ouve a nossa oração, Pai, ouve o nosso clamor, Jesus. Os dias estão passando, os dias são maus, as coisas estão acontecendo, Senhor. Eu não quero ficar apático, eu não quero ficar parado. Eu não quero ser aquele que compartilha apenas na rede social, Senhor. Eu quero aquele que compartilha, eu quero ser aquele que compartilha aquilo que está queimando dentro de mim, Deus. Ajuda, Deus, a sermos uma igreja que seja a resposta desses dias maus, Senhor. Ô Senhor, ajuda a gente a sair daqui com a nossa mente decidida, com o nosso coração queimando, ó Deus, em dar uma resposta de transformação onde formos. Nós queremos ser esses, Jesus. Por favor, Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor.